Mircea Eliade, naquele livro do xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, ele, quando aborda o xamanismo nos múltiplos lugares do mundo, ele fala muito de eventos que, no contexto dos terreiros, podem ser entendidos como sintomas de uma mediunidade não desenvolvida e que ocorrem em diversos povos no mundo todo, desde os primórdios da humanidade. E esses sintomas, eles podem ser compreendidos como indicadores da escolha divina dos espíritos pela pessoa. Os deuses escolhem essa pessoa, por isso essa pessoa vai ter esses sintomas. E esses sintomas podem ser o quê? Nas palavras dele, que eu estarei lendo agora. Enfermidade, doença mental, vocação espontânea ou hereditariedade não passam de sinais externos de uma escolha, uma eleição. Às vezes, esses sinais são físicos, como uma doença, e em outros lugares trata-se de um acidente, ou mesmo dos mais comuns, por exemplo, cair de uma árvore, ser mordido por uma cobra, e de modo geral, essa eleição, que o Deus escolhe a pessoa, se anuncia por meio de um acidente insólito, o raio, uma aparição, uma visão, um sonho, etc. Na versão que eu tenho aqui de 2002 é na página 45 que ele faz essa citação. Então ele menciona que essa eleição, que quando os deuses escolhem a pessoa, os deuses podem estar se manifestando por meio dos sonhos para essa pessoa. Então, quando os deuses, os espíritos começam a se manifestar na dimensão dos sonhos para a pessoa, é um sinal de que eles estão chamando a pessoa para um trabalho espiritual. E a dimensão dos sonhos, ela é também um dos alicerces da relação minha e de qualquer afro-religioso com o seu panteão, com os orixás, com seus guias espirituais. É ali que eles vão transmitir os ensinamentos, é ali que eles vão estar dando os avisos e se mostrando para a pessoa. Vamos falar sobre os sonhos, os deuses, os mortos e a morte, que as coisas estão muito interligadas. Essa dimensão dos sonhos e a dimensão da morte, as duas coisas são muito próximas, como nós estaremos vendo aqui. Então, as experiências dos sonhos, elas são elementos de suma importância para nós de terreiro, para que os orixás e as entidades compartilhem as suas consciências, compartilhem as informações conosco, com os seres humanos. E isso tudo faz parte de um aprendizado coletivo. O sonho é entendido como uma das experiências mais vivazes que os humanos podem obter do mundo dos mortos e dos deuses, tal como um dia afirmou o seu Exu Caveira, em uma das vezes que eu fazia parte da corrente espiritual dele. O Exu Caveira disse assim: vocês querem saber como é depois que morre? Mas se vocês prestarem atenção, vocês morrem todo dia, porque vocês dormem e sonham. A morte é um sono um pouco mais profundo. Isso disse o Exu Caveira do meu pai de santo em determinada vez, há alguns anos atrás. Então é bastante intensa essa questão e é interessante para a gente estar discutindo com essa situação da relação do sonho e da morte. O próprio Exu havia falado que a morte é um sono um pouco mais profundo. Então a gente sempre sabe um pouco de como é a morte quando a gente dorme. Isso me leva a lembrar alguns elementos da mitologia grega também, não só limitada à questão do meu contexto de terreiro. Porque Hipnos, que é o deus do sonho, e Thanatos, que é o deus da morte, na mitologia grega eles eram irmãos gêmeos. Então a proximidade da morte com os sonhos, desde a mitologia grega, isso era enfatizada coletivamente. A morte e o sonho são irmãos gêmeos. Então, assim, o Roger Bastide, nesse livro aqui que eu havia mencionado, O Sonho, o Transe e a Loucura, ele afirma que no contexto de terreiro, os sonhos, eles não têm nada a ver com a simbologia de Freud,
Mas os sonhos no contexto de terreiro, eles são reveladores de mistérios divinos. Então ele discute que em diversos contextos não ocidentais, o sonho da pessoa se articula com a realidade e com a coletividade. E também está produzindo a existência e reflete a palavra das divindades e ancestrais, que permite solucionar as questões do meio em que se insere. Então, nos contextos de terreiro, os sonhos, aqui o que o Roger Bastide diz, que os sonhos permitem solucionar as questões do meio que a pessoa está inserida, quando os deuses estão se manifestando nesses sonhos. Então é possível estar solucionando questões do meio em que a pessoa está inserida. O modo de existência de um terreiro implica na continuidade entre o mito e o sonho. O mito, a dimensão dos deuses, e o sonho, um é continuidade do outro. Pois se entende que na experiência do sonho, o espírito da pessoa viaja ao mundo dos mortos e dos deuses, atualizando as imagens proporcionadas pelos mitos. Então, assim, a gente está em constante contato com o mundo do mito e dos deuses.